Santos 1, CRB 1. Olha, é a média da Copa do Brasil. Se você pegar os resultados, o Santos está na média. Agora, que média apertadinha. Ah, Brazão, se não é você hoje, o Santos, mais uma vez, tinha decepcionado ainda muito mais os seus torcedores dentro da Vila Belmiro, com a derrota para o CRB. Mas graças a uma noite inspirada, muito boa do Gabriel Brazão, ele conseguiu salvar o Santos de sair com a derrota dentro da Vila Belmiro. E até mesmo nos acréscimos. Pênalti legítimo do Gil em cima do jogador do CRB. Pênalti legítimo. Eu não precisava nem daquele VAR, porque antes do VAR eu já falei lá pro Nel, falei, é pênalti. Vai dar pênalti. Ainda o jogo continuou, falei, Nel, vai dar pênalti. O Gil pegou o cara. O Gil não bateu nessa bola. E pênalti legítimo. Não precisa, para mim não ia precisar nem do VAR. Mas como se diz, o VAR chamou, o árbitro foi lá, olhou, voltou e deu o pênalti. Ainda reclamaram, falaram, mas não tem discussão, não tem discussão. E aí, graças ao Brazão, o Santos acabou não perdendo o jogo, saindo ali com 1-1. É claro que se você olhar o resultado, você fala, o Santos já está fora do campeonato. O Santos já está eliminado do campeonato. Mas se você pegar todos os resultados do jogo da Copa do Brasil, inclusive o Flamengo está jogando agora, eu vi agora há pouco, está 0-0. Se você pegar todos os jogos, apenas um jogo teve um deslanche de gols, que foi o jogo do Botafogo contra o Capital, 4-0 do Botafogo, lá do Engenhão. Porque do restante, você não vê um resultado com vitórias de diferença de 2 gols. Todos ali apertadinho, mínimo, resultado mínimo, e quando não empate. E quando não empate, o árbitro ainda não dá pênalti. Porque ridículo. Eu não tinha visto o pênalti que o Maringá sofreu contra o Atlético Mineiro e o árbitro foi no VAR. O árbitro foi no VAR e disse que o cara não interferiu em nada. Arrastou a camisa do cara aqui, ó, e disse que não interferiu em nada no cara. Meu Deus do céu, que arbitragem fraca. Que arbitragem fraca. E olha, eu vendo o gol do Bahia contra o Paysandu, aquele pênalti, mas foi pênalti? Será que eu olhei direito aquilo lá? Será que foi pênalti aquilo lá? Aquele pênalti para o Bahia contra o Paysandu? Rapaz, parece que relou a mão no jogada normal e o árbitro marcou pênalti. Eu sei lá, tem umas coisas da arbitragem que eu não consigo entender o que eles fazem e eles vão no VAR para ver. Aí eu fiquei até confiante, eu falei, só falta o Torozinho também chegar agora e tirar o pênalti, falar que não foi jogada normal. Mas é claro, a televisão mostrou como o Gil foi atrasado na bola. Olha, eu vendo a coletiva do Kleber Xavier, tá meio complicado ainda falar Kleber Xavier, porque parece que vai sair Kleber Pereira. Mas eu vendo a coletiva, agora no final do jogo, ele bem consciente, ele bem centrado naquilo que ele disse que ele viu do jogo, que ele gostou muito dos meninos que entrou, principalmente o Matheus Xavier. Olha, é claro que ele vai começar a dar uma andada nesse time. Ele vai começar a dar uma andada nesse time. É claro que a gente sabe que tem os meninos também, os jogadores que estão lá machucados, que estão no departamento médico, que pode ter a presença e o companheirismo do Guilherme também, que pode entrar lá também. E aí ele vai começar a dar uma mexida nesse Santos. Ele não vai continuar, pelo aquilo que eu entendi na coletiva dele, ele não vai continuar com aquele Santos ali daquele jeito, não. Ele está bem centrado, o Kleber está bem centrado. Vamos esperar que ele não se perca no caminho. Vamos esperar que ele consegue, sim, ir ajeitando esse Santos e arrumando esse Santos daqui para frente. É claro que hoje foi um resultado que, para os torcedores do Santos, você olhando assim, como o Antônio lá de Santa Bárbara do Oeste, não ganhar desse time pequeno, olha, nós estamos muito enganados com o futebol de hoje em dia. O futebol ele se globalizou. O futebol hoje
todo mundo conhece um ao outro, todo mundo sabe quem que é. E o futebol, ele caminha a cada vez mais para ele se igualar. Quando você tiver um time de gênios dentro do seu time, aí você pode fazer a diferença. Porque senão, ó, o futebol está nivelado. Não importa se o time é lá do Nordeste, é lá do Sul, é lá da. Não importa. O futebol está nivelado. Se a gente, como eu disse aqui, se a gente pegar os resultados da Copa do Brasil até agora, é bastante empates e jogos com diferenças de um gol só, 1-0, 2-1, não tem mais. Só o Botafogo, que foi aquele placar elástico, só. Então, vamos aguardar aí que o Kleber Xavier possa sim ir organizando esse Santos e arrumando esse Santos. Ele citou a entrada do Matheus Xavier, que entrou muito bem no jogo, até mesmo do David Washington, embora que o David Washington parece que tem hora está correndo cansadão com a língua de fora, mas o David Washington, de repente, pode ajudar muito o Santos aí nesse ataque do Santos. E aí, ele, quem sabe, ele dá uma mexida aí nesse meio campo do Santos, porque tá difícil esse meio de campo do Santos, hein? Tá difícil esse meio de campo do Santos. Os caras parecem que dormem, os caras parecem que têm preguiça de chutar a bola pro gol, os caras, não sei, não dá para entender. E aí a defesa do Santos que está capengando dentro dos jogos que o Santos está fazendo. Se a gente pegar os 3 últimos gols que o Santos sofreu, foi tudo bola que a defesa do Santos jogou no pé dos jogadores do Bragantino para fazer o gol. Então, ele vai ter que arrumar isso daí. É claro que ele disse que agora ele vai ter um tempo curto para o jogo contra o Grêmio, vai ter que se arrumar na base da conversa, mas como ele disse, semana que vem já vai ter uma semana livre aí para ele tentar dar uma ajeitada, uma geral nesse Santos. Mas o negócio está complicado. O negócio está complicado, mas eu aqui, ó, eu vou falar uma coisa aqui no canal. Eu não quero ser oportunista como muitos aqui estão sendo, tá? Porque no início da montagem desse elenco aqui, principalmente no Campeonato Brasileiro, nós todos, todos assim, talvez 90% daquele pessoal que, principalmente que faz conteúdo, aquele pessoal que participa nos canais aí do pessoal que faz conteúdo, que o Santos estaria montando um bom time, estava se reforçando bem, e eu não quero ser oportunista nesse momento, dizer que o Santos montou time fraco, porque a gente já ouve muitos falar e começa a misturar negócio de política com negócio de jogo, com futebol. Eu não vou me oportunizar nisso daí. Eu não quero misturar uma coisa com a outra. Eu ainda continuo achando que o Santos montou um time para subir mais para o alto. Subir mais para o alto. Agora, eu não vou negar que eu vejo um Santos perdido, que eu vejo um Santos confuso dentro de campo, que eu vejo um Santos assim bagunçado dentro de campo. Jogadores que estão sem confiança para jogar. E isso daí o Kleber Xavier vai ter muito e muito trabalho, sim, para dar confiança para esses jogadores. Pela coletiva que ele fez, ele vai começar a mexer nesse time. Ele vai começar a mexer nesse time, ele vai começar a dar até oportunidades para os meninos. O Matheus Xavier entrou muito bem no jogo hoje. Muito bem no jogo. Vamos com calma. Vamos com calma. É jogador jovem, é jogador que pode sim ajudar o Santos, como o David Washington, como o Ian, que ele chegou já a citar na coletiva dele, o Gabriel Bontempo, que deve voltar contra o Grêmio. Vamos aguardar aí para a gente ver. Tomara que ele possa, assim, com calma, com um bom trabalho ali no Santos, arrumar esse Santos e fazer coisas diferentes no Santos, porque é o que estamos precisando. Como eu disse aqui, olha, foi um jogo que o Santos, o resultado caiu do céu para o Santos. O resultado 1-1 caiu do céu para o Santos. Agora, não é porque o Santos empatou 1-1 que o Santos está fora da Copa do Brasil. Copa do Brasil é difícil. O CRB é um time bem montado pelo Barroca. O CRB eu jamais eu tinha olhado aqui e falado que era jogo fácil para o Santos vencer. É jogo que o Santos vai encontrar dificuldades, mas tem, enfim, oportunidade de vencer. Como o Santos tem oportunidade de vencer lá, de sair daqui para vencer lá. Mas
Daqui 20 dias, de repente, o Kleber Xavier já dá uma encaixada melhor nesse time, faça esse time criar um pouquinho mais de confiança, e aí, quem sabe, daqui até lá, o Santos pode estar aí bem mais preparado para poder enfrentar o CRB lá. Claro que, como se diz, se tivesse vindo a derrota, seria ainda pior, mas o Gabriel Brazão salvou o Santos, sim, nos acréscimos. Um pênalti que, para mim, não teve dúvida, para mim, foi um pênalti escandaloso do Gil. Prova que o Gil parece estar assim, cansadão, está chegando tarde na jogada. E aí, o Gil não teve só esse erro. O Gil teve o erro do gol do CRB. O Aderlan tentou o lance primeiro, a bola voltou para o Gil, e o Gil, displicentemente, tentou sair jogando e jogou a bola no pé do jogador do CRB. O mesmo gol que aconteceu contra o Bragantino. E depois o Gil, numa bola de cabeça lá também, ele perdeu para o rapaz lá, ele parou, bobeou, e se não é o Brazão, uma outra defesaça do Brazão, os caras poderiam ter feito o gol do Santos. Agora, eu vejo o meio-campo do Santos muito aberto ali, muito aberto. No meio-campo ali, o Schmidt e o Pituca parece que estão em outro país, em outro lugar, jogando bola. Meu Deus do céu! Parece que os caras pegam a bola, parece que fica sem saber o que faz com a bola. O Schmidt parece que tem preguiça de chutar a bola pro gol. Enche o pé, fecha o olho e enche o pé para o gol ali. A bola desvia em alguém, entra pro gol também. Às vezes tem umas coisas que o jogador tem que ter um pouco mais de atitude dentro do campo. Para mim, contando, o Gabriel Brazão fez 7 defesas, que no mínimo, umas 4 ali foram defesas, mas defesaça mesmo, que senão o Santos tinha levado o gol, inclusive a do pênalti, que ele foi muito bem e acabou fazendo a defesa do pênalti. Então, um resultado que, para mim, caiu do céu o 1-1 para o Santos, que o Santos poderia, sim, ter saído com a derrota, e não só uma derrota com um golzinho de diferença. O Santos poderia ter saído ali da Vila ali com um resultado ali de 2, 3 gols de diferença, que aí a gente poderia já dizer que a vaca já tinha deitado. Mas acredito que o Santos está no jogo. Para mim, a nota dos jogadores. Não tem como eu não dar nota 9 para o Brazão. Para mim, uma nota 9 para o Brazão, é como eu falei aqui, se não fosse o Brazão, o Santos poderia ter amargado e já está fora da Copa do Brasil, porque o Santos poderia ter saído com a goleada da Vila Belmiro de 3-4 hoje, porque o CRB teve chance para isso. O Aderlan está voltando de uma contusão, a gente sabe que é difícil, muito tempo parado. Para mim, uma nota 3 para o Aderlan. É um jogador que ainda acredito que pode ajudar muito ali no Santos, mas significa que a lateral direita do Santos está meio complicado, o Santos com muito trabalho. O Zé Ivaldo, o Gil, para mim, uma nota 2. Se perguntar para o Gil hoje, qual foi o pior jogo dele na carreira dele, ele vai falar que foi esse, do Santos contra o CRB. Hoje o Gil foi mal, muito mal mesmo. O Zé Ivaldo, uma nota 3,5 para o Zé Ivaldo. Teve até um lance lá que teve a defesaça do goleiro dos caras lá no finalzinho do primeiro tempo lá, 2 defesas seguidas, e a bola que era para o Zé Ivaldo ter tocado um pouquinho para trás para o Tiquinho, ele chutou para o gol e acabou o goleiro fazendo outra bela defesa. Acredito que se ele tivesse tocado um pouquinho para trás, o Santos poderia ter saído ali com mais, acho que era mais um gol, acho que já estava 1-0 para o Santos. O Escobar é aquele caneludo que sempre corre, sempre marca. Para mim, ele não fez um mau jogo, e mesmo ele sendo expulso, eu vou dar nota 5 para ele. Mesmo ele sendo expulso, eu vou dar nota 5 para ele, porque essa expulsão dele pode ter custado, como se diz, ter sido muito lucro para o Santos. Muito, porque no final os caras iam sair de frente com o Gabriel Brazão, e olha, o preparo físico do Santos é tão preocupante que eu não sei se alguém ia conseguir chegar junto com o jogador. Então, para mim,
foi acertado aquela expulsão do Escobar, ele ter sido expulso e, pelo menos, ele salvou aquele que poderia ser o segundo gol do CRB. O João Schmidt, muito paradinho. João Schmidt e o Diego Pituca. Muito fraco no jogo. Não estou gostando desses dois. Para mim, uma nota 2 para esses dois jogadores, o Schmidt e o Pituca. Não tem criação, é aquela bolinha para um lado, bolinha para o outro, bolinha que volta, e não é aqueles volantes que pega a bola, sai jogando, já toca, busca o jogo de novo, é aquele futebol parado, aquele futebol ali que não rende para lugar nenhum. O Roleiser hoje fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, buscou bola, driblou, tentou chute, tentou enfiar a bola no meio do zagueiro e chegou no final, foi premiado com aquele gol. Mas no segundo tempo, ali por volta dos 10 minutos, ele caiu um pouco de rendimento, parece que depois, principalmente com a entrada ali, com as mexidas do Kleber, ele passou já mais para a direita e parece que aí ele deu aquela caída, cansou, pôs a lingona de fora, mas mesmo assim fez um bom jogo, o Roleiser, ele que fez o gol do Santos, para mim uma nota 6,5. E o Verón, para mim, uma nota 2. Está correndo cansado o Verón. Está correndo cansado, tá parece que fora de forma, então está judiando, está meio judiado, sim, o Gabriel Verón. E a mesma coisa eu vou dizer para o Guilherme, que a fase está mal. Não está fácil a fase do Guilherme, sem jogada, não tem aquela jogada que o Guilherme, no começo, estava com toda aquela confiança, fazia aquela jogada, acabou. É aquele Guilherme pragmático dentro de campo, e para mim, uma nota 2 também, e o Tiquinho Soares, uma nota 3. Não cabeceia, não chuta, às vezes tenta armar, fazer uma parede, mas falta cimento, falta talvez a colher, e está complicado. A gente entende que é um jogador, um centroavante que pode sim ajudar muito o Santos, mas no momento ele está abaixo, como está todo o time do Santos. Talvez sendo prejudicado também pelo aquilo que o Santos vem apresentando dentro de campo. O Léo Godoy, para mim, uma nota 5. Foi um outro jogador também que fez uma falta uma hora lá também, que foi muito importante aquela falta que ele tomou o cartão amarelo, porque o cara também ia para lá na frente do brasão, era mais um risco de gol. Então, para mim, uma nota 5 foi razoavelmente o Léo Godoy. O David Washington, uma nota 5, está muito sonolento, está correndo um pouco cansado, tem que estar um pouco mais ativo dentro de jogo, se preparar melhor para entrar nesses jogos e ajudar muito o Santos. Mas é um jogador interessante. O Matheus Xavier, que entrou, esse sim, entrou, fez uma fumaça ali, gostei muito do Matheus Xavier, para mim uma nota 6,5, é aquilo que eu digo, vai dando confiança para os garotos, que eles vão crescendo de produção dentro do jogo e dentro dos campeonatos. O Lucas Meireles já entrou ali no finalzinho ali, não tem nem como você dar nota. Para mim, o Tomás Rincon, uma nota 4, entrou ali tentando tocar a bola para um lado, tocar a bola para o outro, e aí o tempo foi passando também, mas é um jogador que devia ser mais testado no lugar do Schmidt ou do Pituca, que talvez seria interessante. Talvez um meio-campo diferente aí, um Tomás Rincon com o Ian do lado, de repente seria interessante para o Santos essa mexida desse meio-campo do Santos. E aí, vamos agora aguardar o jogo contra o Grêmio. Eu não dei a nota do Kleber Xavier, para mim uma nota 6 para o Kleber Xavier. Primeiro jogo, eu acredito que eu gostei da coletiva que ele deu depois, calmo, tranquilo, e apresentando os defeitos que ele viu dentro do jogo. E já contando também que ele pode ter os meninos para ajudar ele durante essa luta do Santos para fugir dessa zona do rebaixamento. Vamos esperar o que ele vai arrumar aí durante essa semana, que já está terminando, que amanhã já é sexta-feira, ele vai ajeitar esse time só amanhã para sábado viajar para o Sul, para domingo enfrentar o Grêmio. Não é fácil, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas a verdade é uma só. O Santos tem que voltar a ganhar o quanto antes ele puder, para poder dar uma acalmada para o lado da Vila Belmiro, que as coisas não estão fáceis. E a torcida está ali, a flor da pele de nervo. Temos que ter calma e esperar que o momento vai passar. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações.
Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.